Olá comandantes, bem-vindos a bordo deste Grumman S2T. Okay, isto é um freeware relativamente novo do Milton Shoup e este S2T, este T de Tracker, aqui na versão de combate a incêndios florestais. Eu julgo que isto é da Proteção Civil Francesa, não tenho bem a certeza. Mas é um modelo que foi feito a partir de outro tracker que o Milton Shoup já tinha feito, só que por dentro está um bocadinho diferente, tem aqui muito mais visibilidade. O cockpit virtual não está nada mal, já o vamos pôr a trabalhar. A coisa é que eu descobri que estes aviões eram usados pela Marinha dos Estados Unidos e nos porta-aviões. Portanto eu pensei, vamos aqui para a pista mais pequena que a gente encontrar e vamos ver se conseguimos levantar voo daqui. Portanto, cá estamos nós. Vamos tentar pô-lo a trabalhar. Ora... Eu fiz Ctrl E porque ele não tinha aqui checklist. Este já está. Motor direito, ok. Aqui ainda temos as RPMs baixas. Vamos deixar o motor direito estabilizar. Okay, vamos aquecer agora um bocadinho. Ele é bem, bem brilhante aqui por fora, mas por dentro quase não se ouvem os motores. Portanto, é um avião bem pressurizado. Eu acho que ele está muito bem feito por fora. A pintura está 5 estrelas mesmo, 5 estrelas. Não sei quem é que fez, mas normalmente o que faz as pinturas para o Milton Shoup é o Rui Cristina. Está 5 estrelas mesmo. Ok, bem malta, vamos pôr se calhar aqui um bocadinho de flaps e vamos lá ver se a gente consegue levantar voo daqui. Vamos a isso então. Já estamos no ar, nada mal. Nada mal mesmo. Por acaso pensei que fosse mais difícil levantar voo com ele. Bem, eu estou aqui novamente nas montanhas dos Estados Unidos. Isto é aqui um cenário fantástico. Eu levantei voo do India Delta 75. Se vocês quiserem vir aqui dar umas voltinhas. Bem, eu tenho que tirar aqui um bocado de potência. Typic Grumman, ok. Tem aqui os motores em cima. Eu ainda não voei muito este avião. Eu na verdade estava para vos mostrar outro. Só que eu pensava que eu tinha instalado e não tinha. Portanto, esse se calhar vai daqui uma semana ou duas. Também outro Grumman. Por isso é que eu me lembrei deste. Então, o que é que eu tenho aqui a dizer sobre este avião? Foi introduzido em 1954 e continua ao serviço da Marinha Argentina. E já esteve no passado ao serviço da Marinha dos Estados Unidos, já não está, da Marinha Canadiana e da Marinha Brasileira. Foram feitas mais de 1200 unidades. E lá está, estas unidades têm depois várias configurações. Este aqui, o S2T, originalmente era um avião de luta anti-submarina da Marinha dos Estados Unidos. E eu vou presumir que este depois foi reconvertido, depois de ser reformado para uso civil, aqui de combate aos incêndios. Está a chover aqui. Bem, eu queria vos mostrar aqui uma coisa fora. Se vocês carregarem Shift E2, ele abre. Acho que é um tanque. Não dá para ver aqui nada, mas abre ali qualquer coisa. Shift E2, volta a fechar. Shift E3, abre
parece que é outro tanque à volta. Não sei, vamos voltar a fechar. Vamos ter que ver se não batemos aqui em lado nenhum. Acho que estamos aqui a perder um bocadinho de altitude. Depois ainda tem o Shift E que abre aqui em cima. Isto aqui não me parece que seja entrada para pilotos nem nada disso, é mesmo para encher o depósito. Porque, malta, é assim, há uma coisa que me está aqui a meter um bocado de confusão. E por falar agora aqui em aviões de combate a incêndios, se calhar vocês conseguem me explicar. O avião de combate a incêndios, se calhar o mais popular, pelo menos aqui na Europa, é o Canadair, porque é um avião que dá para amarar. Okay? Agora esqueci como é que se chamam esses aviões. Não é híbrido, não sempre à cabeça é híbrido, mas é anfíbio, exatamente. É um avião anfíbio. Portanto, imaginemos que há aqui um incêndio nos Estados Unidos, aqui onde nós estamos. Está aqui um grande lago. Ele vai aqui abaixo, abre os tanques, presumo eu que seja assim que ele faça. Abre os tanques, faz aqui um touch and go, uma espécie de um touch and go, enche os tanques de água, sobe outra vez e vai lá apagar o fogo, não é? Os helicópteros a mesma coisa, tem aquele baldezinho. Agora, um avião como estes tem que aterrar. Um avião como estes tem que aterrar e tem que haver um tanque qualquer cheio de água ou de retardante, ou o que é que for, este aqui, este usa retardante, que depois vai ali, não é? E abre qualquer coisinha, põe lá o retardante dele. Portanto, a minha pergunta é a seguinte, o KC-390 não é um avião anfíbio, ok? Ainda por cima é um avião a jato, se bem que não é grande problema para Portugal, que as pistas da Força Aérea acho que são todas pavimentadas, não é? Mas é um avião a jato. Portanto, cada vez que ele for apagar um incêndio, tal como os C-130 antigos, ele vai ter que aterrar, vai ter que encher, não sei quanto tempo é que vai levar a encher o depósito. Eu assumiria que um Canadair enche o depósito mais rapidamente, depois vai ter que levantar voo, ir outra vez para onde há o incêndio, pode ser longe de onde está o depósito, e vai apagar. Portanto, eu não sei se... Acho que o KC-390 é um avião excelente para substituir o C-130, mas eu sinceramente acho que não é a melhor opção, aqui na minha opinião, de leigo, claro, não é a melhor opção para apagar incêndios. E eu não estive a ver preços, por acaso até posso ver, aqui enquanto a gente faz este vídeo, vou aqui rapidamente ao telemóvel, mas eu diria, eu arriscaria que um Canadair é mais barato, bastante mais barato que o KC-390. Vamos lá ver aqui. Isto são preços Wikipedia, não é? Portanto, não é propriamente a coisa mais certa. Ok, um Canadair em 1968 custava $1 milhão. Portanto, isto também não nos diz nada. Ok, os novos custam $37 milhões canadianos. Agora vamos ter que andar aqui a fazer contas. 37 milhões. Eu não sei se $1 canadiano é igual a $1 americano ou parecido. Eu vou fazendo aqui as contas enquanto a gente voa. Aqui este grande avião do Milton Tube, portanto 37. Isto será cerca de 25 milhões de euros, ok? 25, ok, não é assim tão barato quanto eu pensava. 25 milhões de euros é bastante caro. O KC, que ele vem para Portugal bem mais caro do que vem para o Brasil, porque foi a Força Aérea Brasileira que investiu nele, portanto tem lógica. O custo unitário são 85 milhões. Mesmo assim. Por acaso não sei que custo, eu diria que este custo é para fora do Brasil, não é? 85 milhões de dólares americanos será para aí 80 milhões de euros. Quer dizer, dá para comprar 3, quase 4 Canadairs pelo preço de um KC-390 e não sei quanto é que será o dinheiro para reconverter o KC-390 para avião de combate a incêndios. Mas não sei, digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham sobre usar o KC. Não é se o KC-390 é um avião bom ou não, eu acho que é, acho que isso não há dúvidas, mas se é realmente uma boa solução para combate a incêndios em Portugal.
Ou se não seria melhor comprar um Canadair. Um ou mais, não é? Mas pronto. Digam-me aí o que é que vocês acham. Ou se calhar outro avião. Se calhar até há aviões melhores que o Canadair. Certo, malta. Então, isto tem painel 2D. Aqui voltando ao nosso grande Grumman. Tem painel 2D. Depois, Shift 2, temos aqui rádios. Shift 3, temos o nosso GPS de bolso. Shift 4, temos ali os aceleradores. Shift 5, temos as luzes. Não são as luzes exteriores, mas as luzes de cuidado, não é? Shift 6, temos aqui os tanques. Shift 7, pressão de combustível. E é só. Vamos lá tentar aqui vários aeroportos. Vamos ver se a gente consegue aterrar também assim stall. Por acaso fiquei bastante surpreendido com a capacidade de descolagem deste avião, muito bom mesmo. Vamos ver se a gente consegue aterrar também assim. Deixa-me lá. Ok, está aqui uma ao lado do rio, uma pista, eu acho que a gente consegue aterrar lá. Mas está aqui uma deste lado, nós já estamos mais alinhados aqui para esta. Está aqui uma do lado esquerdo. India Delta 78. Já estou a ver ali. Bem, vamos já começar aqui a configuração da aterragem. O trem de aterragem está para baixo. Flaps vão ter que estar no máximo. Bem, os flaps estão a fazer os trabalhos deles, não é? Bem, nós estamos alinhados, estamos um pouco altos, mas não há problema. É para termos aqui uma aterragem segura. Por acaso, estamos a 100 nós. Muito bom, ok. Capacidade aqui de voo a baixa velocidade deste avião. Já vi porque é que a Marinha dos Estados Unidos o comprou. Ok, vamos preparar isto em reverse, prop reverse. Portanto, vamos já usá-lo. É carregarem no F1. Ih, que aterragem péssima. Não pensei. Ok, eu não pensei que ele fosse saltar tanto. Confesso que isto foi das minhas piores aterragens. Mas também ainda não tive muito tempo para experimentar este avião. Mas é assim, não me parece nada mal. E é Milton Schupp, a gente já sabe como é que ele é. Vou só desligar o motor. Porque o motor é um bocado brilhante aqui quando se está de fora. Mas nada mal, eu vou-vos deixar o link na descrição. Eu arranjei-o na Seamount House. Muito bem, principalmente por fora. E se vocês gostam de fazer aquela simulação do combate a incêndio, portanto eu acho que isto é um avião mesmo para ter na vossa biblioteca. Então, malta, não se esqueçam, deixem-me aí nos comentários o que é que vocês acham desta questão de aviões de combate a incêndio. Qual é que acham que é o melhor? E se acham que usar o KC-390 é boa ideia ou não. Deixem aí também o vosso like. Subscrevam o canal, se ainda não subscreveram. Se são novos, vejam também a lista de reprodução que deve estar a aparecer agora no ecrã, com várias dezenas de freewares para Flight Simulator e também para P3D. E eu vejo-vos no próximo episódio. Até lá, fiquem bem.